Você já acordou se sentindo mal, como se o dia já começasse errado? Aquele peso no peito, uma tristeza que parece não ter muita explicação, super triste, sentindo como se a vida não fizesse muito sentido, ou super estressado porque brigou com alguém que é muito importante pra você, ou porque alguma coisa na sua vida não deu certo. Eu sei muito bem como é, esses dias deixam a gente bem perdidos mesmo. Então pega o seu café, se acomoda aí e vamos conversar sobre como sobreviver a esses dias difíceis. Todos nós já tivemos, estamos em um ou teremos um dia ruim. Dias ruins são aqueles que a gente, sabe, não tá muito legal, nosso humor ele tá bem, um pouco assim mais pra baixo, a nossa emocionalidade tá mais abalada, a gente tá, sabe, mais borocochô, assim, ou então mais impulsivo, mais ansioso, mais preocupado, assim, mais agitado. Só que o grande ponto de atenção é quando esses dias ruins começam a se tornar crônicos, ou seja, quando quase todos os dias, na maior parte do dia, ou seja, de manhã até a noite, na maior parte ali do dia você tá se sentindo mal. Quase todos os dias há um bom tempo. E aí, isso sim é um ponto que merece mais a nossa atenção a nível de saúde mental. Então, se você tá assim há muito tempo, já começa esse vídeo recomendando a você buscar um profissional da saúde mental, psicólogo, um psiquiatra, pra conseguir te ajudar. Agora, se você amanheceu num dia ruim e caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, se você tá tendo um dia ruim, vamos ver aqui como que eu posso tentar te ajudar. Nos dias ruins, a nossa atenção fica sequestrada, assim, pelos problemas. Geralmente o nosso foco atencional fica muito mais voltado para resolver os problemas. E a gente acaba catastrofizando muito as coisas que a gente, num dia normal, teria uma facilidade de lidar. Nos dias ruins, a gente tem uma dificuldade muito maior de lidar com aqueles mesmos problemas. E o que é catastrofização, caso você não saiba? Catastrofização é um padrão de pensamento no qual a pessoa imagina o pior cenário de uma situação e exagera as consequências negativas. Então, essa pessoa pega um problema ali, geralmente, e transforma esse problema, imagina esse problema num cenário muito maior, muito mais grave do que provavelmente ele realmente é. Por exemplo, assim, uma pessoa comete um erro no trabalho e aí ela pensa, nossa, eu vou ser demitido e eu nunca mais vou conseguir outro emprego e eu vou morar na rua, sabe? A pessoa exagera muito a consequência de algo que ela fez e acaba pensando como se fosse algo muito mais grave. Esse padrão de pensamento catastrofizante, a catastrofização, é muito comum em dias tristes, dias ruins, dias que a gente tá mais ansioso, situações de ansiedade. E é muito mais difícil a gente conseguir resolver os nossos problemas, já que esse padrão de pensamento, ele amplifica o medo. A gente não pensa de uma forma muito lógica. Como eu falei, dias ruins, eles são comuns, eles acontecem com todo mundo. Existe uma ideia, assim, no senso comum de que ser feliz significa alcançar uma felicidade e um estado, assim, de alegria constante e nunca mais sair disso. Como se fosse um objetivo fixo ali, que você alcança e você fica lá pra sempre. Tipo, ah, não, cheguei aqui no ponto que eu vou ser feliz e nunca mais vou ser triste. Só que isso não é verdade. Ser feliz não é nunca mais ter tristeza, não é viver num estado constante de alegria eterna. Isso não é irreal e não é o que é realmente felicidade. Porque a felicidade, ela não é um estado permanente que nunca mais vai mudar. E acreditar que isso é isso que é felicidade, pode acabar te levando, assim, pra uma busca incessante, uma busca frustrante por algo que é inatingível. E, na verdade, isso vai contra a própria felicidade, porque só é verdadeiramente feliz quem realmente se permite sentir tristeza, se permite sentir desconforto. Ou seja, você aceitar que os dias ruins, eles vão existir, que os sentimentos negativos, eles vão existir, é muito mais saudável, faz parte de uma vida emocional saudável. Porque quando você tenta fugir de sensações, de emoções ruins, elas podem acabar crescendo ainda mais ou se manifestando de outras formas ainda muito mais intensas e muito piores. Então a grande questão é você olhar para os seus últimos dias, para os seus últimos meses, para a sua vida em si, e ver se a maior parte dos seus dias tem sido tristes, ruins. Por exemplo, você olha para os últimos 2 meses e você observa se a maior parte dos dias você tem se sentido estressado, triste, desanimado, ou se não, assim, se na maior parte dos dias você tem vivido bem, mas em um ou outro ali você tem sentido uma emoção ruim, um desconforto, um estresse. Assim, um primeiro ponto é você aceitar que dias ruins vão existir. E, assim, uma questão é você também saber identificar que você tá num dia ruim. Porque, assim, pode parecer até simples de se pensar, mas só que muitas pessoas têm uma dificuldade real de identificar os próprios sentimentos. Assim, sério, muita gente tem uma dificuldade de poder observar o próprio estado emocional. E você conseguir ter esse termômetro, assim, de saber identificar o seu estado emocional é muito importante. Inclusive,
fazer psicoterapia ajuda você a calibrar esse termômetro, digamos assim. Porque o psicólogo, ele vai te ensinar ali, te dar ferramentas para você aprender a conseguir identificar as suas próprias emoções, a nomear, a regular as suas próprias emoções. Então, você entender, você observar que você tá ali num dia ruim, é um primeiro passo, uma maneira de você conseguir lidar de uma forma mais eficaz e você aceitar, né, que o dia ruim, ele vai acontecer com todo mundo, porque você ficar tentando ali fugir, ficar tentando evitar, não aceitar, não é uma boa ideia. Um terceiro ponto que seja, assim, muito bom para você ter aí no seu kit de sobrevivências para os dias ruins é você evitar tomar decisões. Por quê? Dias ruins são dias estressantes, por si só. E quando a gente tá mais estressado, a gente acaba tomando decisões muito mais precipitadas sem conseguir analisar muito bem a situação. Você já percebeu, assim, que a gente tende a fazer as coisas na hora da raiva e se arrepender depois? Quando a gente tá com raiva, a gente tá sobre um estresse muito grande e a gente não avalia muito bem, de forma muito lógica, a situação. E nos dias ruins, pode não ser um estresse muito intenso que você tá vivenciando o dia inteiro, mas você tá sobre um certo nível de estresse ali, que tá te atrapalhando, sabe? E nesses dias ruins, nesses dias que a gente tá estressado, que a gente tá mais triste, que a gente tá sobre um certo nível de estresse, a nossa capacidade de avaliar a situação, de ter um discernimento ali sobre a situação, de acurar ali aquela situação, tá prejudicada, tá ruim. Então, evita tomar decisões, é óbvio, se você puder, claro, né? Se você tiver que trabalhar e aí nesse dia você tiver que tomar decisões, não tem muito o que fazer. Mas se você puder evitar tomar decisões, nesses dias que você tá meio mal, evite. Como eu falei, em dias ruins a gente tá sobre um certo nível de estresse. Mesmo que você esteja triste e não impulsivo, mas triste, ainda assim tristeza ainda assim você tá sob um certo nível de estresse quando você tá triste. Tem alguns dados que mostram, que inclusive eu vou deixar na descrição, aqui nas referências aqui embaixo, pros nerds de plantão que estiverem aí me assistindo, que sob estresse nós tendemos a ver mais ameaças. Ou seja, se você induz um quadro de estresse para uma pessoa, ela fica mais pessimista. Ela, assim, olha e detecta as coisas com mais ameaça do que talvez realmente seja. Isso, assim, foi evolutivamente importante na época lá que a gente era caçador-coletor, lá no passado, porque os seres que se sentiam mais estressados sobreviveram mais, assim, se você detectasse mais ameaças, você tinha muito mais chances de sobreviver. Só que, assim, isso foi muito útil, isso é, na verdade, até hoje muito útil em situações de perigo real que você está vivenciando. Mas você pode estar em um dia ruim que você não está vivenciando um perigo real iminente de vida. Só que ainda assim isso distorce. Por isso isso te prejudica. Porque você distorce a sua percepção da realidade e, assim, pode acabar prejudicando muito, sabe, as suas relações, as suas decisões. Então, assim, lembre-se de que nesse dia, provavelmente, você vai estar uma pessoa mais pessimista, você talvez vai enxergar problema ali que, se você puder, em outro dia, com um humor melhor, verificar a situação de novo, vai ser melhor, assim, porque, como eu falei, a gente tende a ficar muito mais alerta à ameaça, tende a ficar muito mais pessimista em dias ruins. Uma outra coisa que eu queria trazer, assim, que é óbvio, mas a gente esquece, é que vai passar. Aquela famosa frase que todo mundo tem tatuado por aí, todo mundo tatua, né? Isso tudo passa. E realmente, é importante a gente buscar se lembrar disso, de que passa. O dia ruim passa. Só que o que você faz, o que você fala, o comportamento que você tem nesse dia, talvez dure pra sempre. Então, toma muito cuidado com as coisas que você fala. Como eu falei, evita tomar decisões, assim, se você puder evitar tomar decisões nesse dia, evita. Ou se observa, assim, nesse dia, porque algo que você fizer ali pode durar pra sempre. E depois, assim, cara, você pode se arrepender muito daquilo que você fez. Então, saber identificar que você tá num dia ruim, você saber observar o seu comportamento e evitar tomar ali algumas ações, fazer algumas coisas, pode ser bom e importante se você puder, porque dias ruins passam, mas aquilo que você fez um dia ruim, talvez nunca passe. Talvez você se arrependa pra sempre. E já linkando com isso, avisa, cara. Avisa as pessoas próximas a você que você não tá muito legal, que você tá mais estressado, que você não tá num dia bom. Porque isso já evita da pessoa pensar que o problema é com ela, principalmente namorada, né? Eu falo isso, assim, experiência própria, inclusive. Que a gente às vezes acha que a pessoa, sabe, tá meio ríspida, meio por conta da gente, e não é, porque por outros problemas, coisas
da vida profissional, sei lá, outras coisas que estão deixando o humor daquela pessoa mais deprimido, mais pra baixo. Então, no seu trabalho também, se você... É muito importante ter essa comunicação que você não tá num dia muito legal. Então, assim, avisa pra que essas pessoas saibam que não é nada com elas, que não é nada pessoal. E assim você consegue evitar que piore, que você tenha brigas e tudo mais. E claro, né, que você possa contar também, espero que você possa contar com a boa vontade dessas pessoas de entender que você não tá num dia muito bom. Por último, mas não menos importante, inclusive, talvez mais importante, cuide do seu sono, cuide da sua alimentação, faça atividade física. Cara, se tiver que... É o dia que você tem que ir na academia hoje, vá, sabe? Faça o mínimo, mas faça, assim, faça, vai, pra você manter o hábito. Porque se você falta muito, você pode acabar perdendo o hábito, perdendo ali a disciplina de ir na academia. Então, mesmo sem vontade, vá. Faça uma atividade física, isso inclusive pode ajudar a melhorar o seu humor. Durma bem. Existem, assim, várias estratégias pra você... Talvez, assim, você esteja muito estressado e aí você tenha dificuldade de dormir. Mas existem, assim, diversas estratégias pra você tentar dormir mesmo estressado. Cuida do seu sono. Dormir também é muito importante. Dormir ajuda muito a regular o humor. E se você se mantém acordado pra tentar resolver o problema, pode ser pior. Porque não tem pra onde fugir. A gente precisa dormir. Ficar sem dormir pode nos estressar muito mais, nos trazer muito mais estresse do que ficar acordado pra resolver aquele problema que talvez você nem consiga resolver naquela hora. Então, assim, sério, uma boa noite de sono pode ser a melhor ferramenta pra regulação emocional que você pode ter. Em resumo, dias ruins, eles são inevitáveis, mas a gente pode aprender a lidar com eles de uma maneira mais eficaz. Então, me conta aqui embaixo se você tá passando por um dia ruim, se você já vivenciou, o que você fez nesse dia ruim que te ajudou. Sei lá, vamos conversar aqui embaixo nos comentários, se ajudar, eu acho que vai ser muito bom ter essa troca com vocês. E é isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo, um beijo e até a próxima.